E Magda também, gente, ela é mestra e doutoranda em saúde e nutrição. E é isso, Magda. Então, vou passar a bola para você. Fique à vontade para se apresentar, para contar sobre você e tudo. E obrigado novamente. Boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem. E, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, né, os integrantes do projeto End Food pelo convite, né, a professora Renata, Flávia e também os monitores. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. E, devidamente apresentada pelo Denner, meu nome é Magda, eu sou nutricionista pela UFES, né, que é a Federal do Espírito Santo. Sou mestre em saúde e nutrição pela UFOP, que é a Federal de Ouro Preto, onde eu trabalhei um pouquinho com contexto de vizinhança, comportamento sedentário. E atualmente sou doutoranda também na UFOP, né, na Escola de Nutrição, no programa de pós-graduação em saúde e nutrição. E vou trabalhar um pouquinho, né, com carga de doenças, aí, o custo para o SUS. E sou orientada pelo professor Adriano Meirelles. Também sou participante, né, do grupo de pesquisa e ensino nutrição e saúde coletivo, o GPENSC. E o meu objetivo com a palestra de hoje é apresentar para vocês um pouco, né, sobre as etapas, né, relacionadas à pesquisa em base de dados, né, como fazê-la, qual o caminho. Não é minha intenção esgotar o tema, longe disso, né, que é muita coisa, mas mostrar algumas coisas, o que a gente pensa, né, aí para fazer uma pesquisa, alguns exemplos. Ok? Eu vou colocar agora na tela, aí vocês avisam se está tudo certinho. Também já peço desculpas se tiver algum ruído no fundo, porque a avenida aqui é bem movimentada. Já chegou para vocês? Chegou sim. Ai, ótimo. Então vamos lá, gente. Qualquer coisa vocês me falam também no tempo, ok? Bem, em relação à pesquisa bibliográfica, nós temos... O que é isso, né? Essa pesquisa, ela consiste no levantamento de referências, né, para obtenção de dados e informações requeridas, de acordo com o interesse de cada um, com essa finalidade de conhecer diferentes formas da contribuição científica sobre determinado assunto, que é o assunto de interesse de cada um. E quando a gente pensa, né, na pesquisa em si, esse levantamento ele pode ser feito de forma impressa ou também por acervos virtuais, né, na internet, que é o nosso foco aqui da apresentação de hoje, nas bases de dados. Então, a gente sai aí daquela pesquisa tradicional, né? Muitas vezes ela ainda é utilizada, mas a gente antes, se tinha uma predominância, né, da pesquisa em livros, em periódicos impressos, né? Muitas vezes era necessário solicitar ao bibliotecário o artigo de interesse, depois de dias esse artigo chegava na biblioteca. Hoje não, a gente tem, né, muito dos periódicos, né, os artigos na palma das nossas mãos, literalmente, né, seja nas mídias sociais, celular, ou nos dispositivos eletrônicos, como tablets, computadores, e aí a gente tem, né, acesso a uma série de bases de dados e também portais, como é o caso do periódico SCAPES, que nos dão acesso, né, a essas bases de dados e, consequentemente, aos artigos. E o que são essas bases de dados, né? Então, são conjuntos interrelacionados, né, de dados mesmo, de periódicos, que nos permitem a recuperação de informações. Uma característica interessante é que são atualizados com muita regularidade. Então, todos os dias, milhares de artigos, eles são indexados, né, são adicionados nessas bases de dados. Então, essa informação, ela é atualizada, né, e espera-se, né, que seja confiável também, e vai fornecer um dado de acordo com aquilo que eu desejo, né, do meu tema, do meu assunto de interesse. Então, para essa apresentação, pessoal, o que eu pensei? 2 momentos principais, que é falar um pouco sobre as etapas da pesquisa bibliográfica, né, o que eu quero pesquisar, como é feita essa elaboração da estratégia de busca, algumas coisas para evitar na busca, e um segundo momento, mais relacionado às bases de dados, onde eu falo um pouquinho do portal periódico SCAPES, como aí uma forma de acesso a diversas bases de dados, alguns exemplos de bases de dados e alguns exemplos de buscas também na PubMed. E finalizando, né, com um resumo sobre o que nós conversaremos aqui hoje. Bem, em relação às etapas da pesquisa bibliográfica,
Então, um primeiro passo é pensar o que eu quero pesquisar e, para isso, definir o meu tema ou assunto de interesse. Isso vai ser essencial para determinar o foco da pesquisa, né? E isso vai ser possível, né, a partir do momento que eu elaboro minha pergunta, vai ser importante, pois a partir da pergunta de pesquisa, né, delimitando a pergunta, eu consigo identificar os principais termos ou palavras que vão ser utilizados nas bases de dados. Então, aqui, pensando um pouquinho na minha pergunta de pesquisa, que eu estou trabalhando atualmente no meu doutorado, eu trouxe para vocês essa pergunta, né? Qual que é a carga de doenças crônicas não transmissíveis que é atribuível ao consumo deficiente de frutas no Brasil? E dessa pergunta, eu considerei algumas palavras que eu acho chaves para a minha pesquisa, como carga, doenças crônicas não transmissíveis, né, que aqui eu chamei de DCNTs, e frutas. Então, esse seria o primeiro passo. E eu também trouxe para vocês, como uma dica a mais, uma forma de pensar e estruturar as perguntas das nossas pesquisas, e eu acho até que é uma via de mão dupla, porque eu acho que ela tanto ajuda, né, a nos pensar em elementos que são importantes para a pergunta, como também nos ajudam a formular a pergunta, que é essa estratégia PEP. Ela, na verdade, é uma estratégia chamada PICO, que aí no P a gente tem a população, no I seria a intervenção de interesse, no C o controle, e no O é o outcome, o desfecho. Mas, no meu caso, como é um estudo, né, observacional, a gente troca o I da intervenção pelo E de exposição, né? Porque eu só estou tirando um retrato daquele momento, não estou fazendo interferência nenhuma no estudo, né? Eu só estou observando, então não tem intervenção. Mas se fosse o caso, por exemplo, de observar como que o consumo, né, de um tipo de alimento, uma determinada quantidade, vai influenciar em determinada doença ou resposta metabólica, a gente teria aí uma intervenção, onde compara-se, né, grupos que a intervenção e grupos sem, mas no meu caso trata-se de uma estratégia PEP. Então, pensando na minha pergunta, eu tenho a população, que seria a população brasileira, né, que é o meu interesse, a minha exposição, que é o consumo deficiente de frutas, o controle, né, seria a não exposição, que são pessoas que ingerem esse consumo, ele é ok, ele é adequado, e o meu desfecho é a carga de doenças crônicas. Então, todos esses elementos, eles estão na minha pergunta inicial, né, que era qual é a carga de doenças crônicas não transmissíveis atribuível ao consumo deficiente de frutas no Brasil. E essa pergunta, como eu falei anteriormente, ela vai ser importante para a escolha de palavras centrais da minha busca, assim como tornar esse processo mais eficiente. E também não é incomum que a gente comece pesquisas, às vezes por temas mais amplos, e depois vai afunilando de forma que, né, as pesquisas elas tornam-se mais específicas, à medida que o nosso trabalho às vezes é muito específico, né, então a gente vai afunilando esse tema. Em relação à elaboração da estratégia, mas agora pensando na estratégia em si, essa vai consistir na técnica ou conjunto de regras que vão tornar possível o encontro da minha pergunta e a informação que está na base de dados. Então, para eu ter acesso a uma determinada informação na base de dados, eu preciso de uma pergunta anteriormente, né, para fazer sentido essa minha busca. Então, eu tenho uma fácil elaboração de uma estratégia bem estruturada para permitir que haja uma melhor recuperação de informação. Então, como nós vimos anteriormente, né, a gente fez a pergunta para inicialmente levantar os principais termos. Então, são as palavras mais importantes da minha pergunta que eu tenho que fazer minha busca. Então, eu seleciono carga, doenças crônicas e frutas. Mas esses são ditos termos livres. Porém, para fazer uma busca eficiente, como eu falei há pouco, é necessário levantar termos que são descritores. E aí nós temos os DECs e os MESHs. Então, a gente precisa traduzir essas palavras em termos específicos que vão nos auxiliar nessa busca mais eficiente. Então, o descritor, ele nada mais é
que um termo ou palavra-chave que a base de dados utiliza para indexar o artigo. Então, nós temos palavras já padronizadas que as bases de dados usam para colocar um determinado artigo dentro da base. Então, toda vez que um artigo, né, ele vai ser colocado naquela base, faça uma leitura prévia, né, existem pessoas especializadas nisso, que vão extrair dali as principais palavras que estão relacionadas àquele artigo, né, ou determinado material, determinado documento, e vão colocar como DEX, né, ou MESH, padronizar, porque isso facilita a busca, né, da comunidade de uma forma geral. O que acontece, por exemplo, quando a gente coloca os nossos TCCs, teses e dissertações nos repositórios institucionais, né? Existem palavras ali padronizadas que facilitam essa busca. E os DECs, especificamente, são os descritores em ciências da saúde, que é um vocabulário controlado, né, estruturado, trilingüe. Então, a gente tem as palavras ali, né, esses descritores em inglês, português e espanhol, e foi criado pela BIREM. Eles foram desenvolvidos a partir do MESH, que é o Medical Subject Readings, né? Então, antes, né, tinha o MESH, e aí, a partir do MESH, foi desenvolvido o DEX, né? Só que agora também foi adicionado português e espanhol. São utilizados em pesquisas da área da saúde. Bem, o acesso ao DEX, basta digitar, né, no Google ou por meio desse link, a gente tem acesso a essa página aqui, que é a interface inicial, e para consultar esses termos específicos, a gente seleciona esse termo aqui, ó, consulta ao DEX. Então, é mesmo uma experimentação, né? Colocando palavras a partir de algumas leituras prévias que você acredita que estejam relacionadas, né? Colocando seus termos, para encontrar quais são os descritores relacionados àquele tema. Então, nós temos aqui, ó, os idiomas, como eu falei anteriormente, inglês, espanhol e português. Então, se eu quero fazer uma busca inicial de um descritor em português, eu preciso selecionar, na verdade, esse em português já fica no default, né, já é o automático, e se a minha busca é em inglês, eu seleciono inglês, e em espanhol, a mesma coisa. Então, o primeiro passo é decidir o idioma de pesquisa inicial. E aí, nós vamos ter duas opções de pesquisa, que é a consulta por palavra, que é uma consulta mais simples, e a consulta por índice. Bem, a consulta por palavra me permite fazer uma pesquisa por palavra ou termo, ou descritor exato. E qual que é a diferença? Palavra ou termo, a busca ela será efetuada em qualquer termo ou palavra que compõe aquele descritor. Então, se aquele termo está na palavra principal, está nos sinônimos, retorna. Já o descritor exato, a gente tem que saber já exatamente qual que é o termo, né, que é descritor, do contrário, ele fala da palavra não encontrada. Então, aqui, por exemplo, só para depois eu vou mostrar, mas se eu coloco lá, frutas, estou aqui só exemplificando mesmo, e o DEX não tem essa palavra registrada como um descritor exato, ele não me retornaria. Mas se eu coloco frutas aqui na parte de palavra ou termo, se alguma palavra, né, tiver frutas, seja no termo, seja nos sinônimos, ele retorna. Então, o descritor exato, a gente vai optar quando já sabe exatamente qual que é a palavra. E ainda também, o DEX ele possibilita outra pesquisa, que é a consulta por índice. E nessa pesquisa por índice, né, a gente tem a possibilidade de ser alfabético, permutado e hierárquico. Aí, só para exemplificar aqui o alfabético, aparece da seguinte forma para a gente. Então, a gente consegue digitar uma palavra ou raiz, então eu posso digitar uma palavra inteira, por exemplo, frutas, ou eu posso digitar o início dela e pedir para pesquisar em índice. Outra possibilidade é usar a régua aqui e ver as palavras que estão em cada letra. E as palavras, elas vão aparecer em ordem alfabética, né, no índice alfabético. Então, só para exemplificar, eu digitei fruta e pedi para pesquisar índice. Também poderia pesquisar aqui pela régua. Então, ó, podem ver, todas as palavras que começavam com fruta apareceram como opções. E eu
né, se eu tenho interesse em frutas, bastaria eu clicar e pedir para que abriria, né, esse descritor, e eu vou ver uma série de informações sobre ele. Mas eu sei já que frutas é um descritor, que apareceu aqui para mim. Do mesmo modo, como eu falei anteriormente, se eu não tenho certeza se vai estar frutas, se é frutose, eu não sei como vai estar escrito, eu quero explorar um pouco mais, eu poderia colocar também só as iniciais. Foi o que eu fiz. Novamente apareceu a palavra fruta. Ok? E uma outra opção também é a pesquisa dos descritores hierárquicos. Nessa pesquisa, ela é um pouquinho diferente, porque ela mostra aonde que aquele descritor ele está localizado na classificação, né, de descritores. Então, a gente tem uma série de classificações e aí ele mostra exatamente naquela árvore, né, de classificações onde que se encontra a palavra. Então, quando eu digito frutas e peço para pesquisar, aparece aonde tem essa palavra, né? Qual categoria a palavra frutas aparece? Então, tem anatomia, tem fenômenos, processo, em tecnologia, indústria, agricultura, saúde pública e vigilância. Então, ela está aí dentro dessas principais categorias. Então, o alfabético, e eu não falei do perguntado, mas também seria a última opção. O perguntado, eu acho que é o mais interessante, que é essa opção aqui, ó, é a segunda, porque ele permite uma busca um pouco mais ampliada. Então, quando a gente não sabe exatamente qual que é o descritor, a gente quer explorar ainda mais, essa opção ela é a mais indicada para pesquisar, né, o descritor. Então, o alfabético, né, ele permite fazer essa pesquisa, né, no termo inteiro, e vai aparecer tanto a primeira parte, vai aparecer a primeira parte da palavra em ordem alfabética, pode ser pesquisada pela régua, como eu já falei anteriormente. Então, o sistema vai retornar todos os termos que se iniciam com aquela expressão da busca. Isso no alfabético. No hierárquico, como eu falei, os assuntos eles vão ser organizados por meio das relações hierárquicas, né? Dividido entre as categorias maiores até e aparecendo as subdivisões. Já o perguntado, ele permite saber se a palavra existe no DEX, né? E visualizar todos os termos que a possuem. Independente se essa palavra está no início, no meio, no fim do termo, tá bom? E como eu já enfatizei anteriormente, é o mais recomendado quando o descritor não é conhecido. E como que sai essa busca do DEX? A partir do momento que eu clico no descritor de interesse, aparece essa imagem aqui, que eu tenho o meu descritor em inglês, em espanhol e também em português. Tem a lista de sinônimos daquele descritor, tem as classificações de categorias onde ele se encontra, então é anatomia, na agricultura, na saúde pública, aparece exatamente, né, a localização dele. Uma pequena definição, quando ainda resta alguma dúvida, se eu quero confirmar se de fato é o que eu estou procurando. Ainda tem notas de indexação, né, que são as pessoas especializadas nessa parte de descritores, de bases de dados, colocam como informações adicionais. E a gente ainda tem uma opção de qualificadores, que são palavras que podem ser usadas em conjunto com os meus descritores para fazer uma busca um pouco mais específica. Então, se eu quero pesquisar a parte econômica relacionada às frutas, eu sei que eu tenho aqui um qualificador economia. Então, com isso eu filtro um pouco mais o que vai ser retornado, tá? E ainda, só um minutinho para causa do barulho. Cada descritor tem seu número de registro e também seu identificador 1. Então, quando a gente fala na estratégia, já pensei na minha pergunta, já identifiquei meus termos livres, né? Posteriormente, também
já agora sei qual que é o descritor. E a gente trabalhou aí com os DECs. Como eu falei, como é uma tradução, né, do MESH, eles são equivalentes, eu já sei também quais que são as respectivas palavras em inglês. E se eu quisesse pesquisar diretamente no MESH? É possível também. Para isso, basta digitar MESH no Google ou acessar, né, o link e aparece essa página aqui. Então, automaticamente já fica selecionado o MESH, quando eu faço a pesquisa com o MESH, né, no meu navegador. E aqui nesse campo, eu coloco a palavra de interesse e peço para pesquisar. Interessante falar que o MESH, ele é apenas em inglês. Então, o retorno vai ser apenas em inglês, diferente do DEX, né, que a gente tinha em inglês, português e espanhol. E ainda uma outra possibilidade é acessar os MESH por meio da PubMed. Então, quando eu acesso a página da PubMed, aqui embaixo eu tenho como chegar também na base de dados MESH, ok? E como eu falei anteriormente, a gente tem esse campo de pesquisa, que é onde a gente coloca o descritor em inglês e depois coloca em pesquisar. E eu acho interessante que muitas vezes, né, mas a gente não sabe a palavra direta em inglês, então pode usar o DEX previamente, faz a busca e depois, né, sabe que o respectivo termo é o que também vai ser encontrado no MESH. E a partir do momento que eu clico em Search, para fazer a pesquisa, todos os resultados, eles aparecem, né, todos que estão relacionados àquele termo. Então, a gente tem aí onde aparece a palavra fruta, né, seja uma palavra única, seja em termos compostos, quando aparece também nas descrições, como é o caso do exemplo 4, também, no caso, a base de dados do MESH retorna. E aí, quando a gente clica em cima da palavra de interesse, eu fui cortando os pedaços para a gente visualizar melhor, a gente tem o quê? Uma breve definição também, o que é aquele termo, o ano que esse termo ele foi inserido na base de dados do MESH, novamente os qualificadores, então quais palavras aqui que eu posso selecionar, que eu tenho interesse para direcionar melhor minha busca. Então, se eu quero efeitos adversos, eu posso fazer direto uma busca dentro da própria base do MESH de fruta e seleciono efeitos adversos que faz a pesquisa. Tem como também restringir o MESH como sendo o maior tópico da minha pesquisa, então fazendo pesquisas direcionadas especificamente para o MESH. Tem como não incluir os termos que estão abaixo da hierarquia, então se frutas, né, eu vou mostrar aqui, ó, se frutas na minha hierarquia está aqui, eu não incluo o que está abaixo dessa minha hierarquia, né? Além disso, também tem as categorias, onde a palavra se encontra no MESH, o identificador único e, novamente, a série de sinônimos da palavra. Aqui eu já mostrei que é a hierarquia. E pensando aí a partir do momento que eu defini meus termos, então, a próxima etapa seria a minha pesquisa. E quando a gente pensa em mecanismos de buscas, basicamente, nós temos dois tipos de mecanismos que são comuns em várias bases de dados, que é a forma de pesquisa simples, onde a gente coloca um único termo de pesquisa, uma única palavra, né? Pode ser uma palavra composta, também não teria problema, no caso um descritor, ou uma pesquisa avançada, onde a gente faz o mesmo procedimento de busca, porém, a diferença é que ele permite a gente reunir diversas palavras diferentes, fazer arranjos entre essas palavras, a fim de refinar a nossa busca. E como que a gente vai interligar essa série de palavras, né, para refinar a busca? Bem, para isso a gente conta com o auxílio dos operadores booleanos. E a gente tem três, né, que são muito comuns, acredito que os que eu pelo menos já vi até hoje, que é o AND, OR ou NOT. O AND é E, né, assume esse papel de E mesmo, ou
e o not de não. Então, a gente tem aqui um exemplo, que quando a gente utiliza o and, a gente quer a pesquisa que tem A e que tem B. Então, é a interseção, o que é comum a ambos. Então, a minha pesquisa está direcionada a A e B. Então, o que tem só A não entra, o que tem só B não entra. Quando eu utilizo o ou, eu quero a união das duas letras. Então, eu quero o que possui, né, A, o que possui B, ou o que tem ambos, né? E, por fim, o not, ele dá essa ideia de exclusão. Então, se eu coloco A, not, ou not B, eu quero A, mas não quero nada que tenha B, incluindo o que é comum entre ambos. Então, aqui, só para exemplificar, se eu coloco uma pesquisa, né, de eating and fruit, né, comer frutas, eu quero o que é comum aos dois. Então, só comer para mim, né, não tem interesse, só frutas também não, mas eu quero a pesquisa relacionada ao comer frutas, né, eu quero que seja comum em ambos, simultaneamente. Quando eu utilizo o or, como eu falei anteriormente, é para união, então são recuperados documentos que têm ambos, né? Seja apenas vegetais, no caso eu fiz uma pesquisa com vegetables or fruit, então eu quero arquivos com vegetais ou com frutas, então vão aparecer alguns apenas com vegetais, alguns apenas com frutas e com ambos. Ainda é possível, como eu falei, utilizar um not, que ele dá essa ideia de exclusão, né? Então, são excluídos documentos que têm algum desses termos. Então, quando eu pesquiso fruta, mas não vegetais, então fruit, not vegetables, a minha pesquisa, ela exclui o que tem, né, em comum e exclui também os vegetais, mantendo apenas os trabalhos que têm frutas. E o que a gente tem que observar, né, em relação ao not? Que a ordem que eu coloco as minhas palavras, ela vai alterar o resultado quando eu utilizo o not. Por quê? Se eu coloco frutas não vegetais, eu mantenho apenas os trabalhos com frutas e excluo tudo aquilo que tem vegetal, incluindo, né, a interseção. Mas se eu coloco vegetais, not, né, frutas, eu automaticamente excluo frutas, né, e aí mantenho apenas as pesquisas relacionadas com vegetais. E o not, ele é muito interessante, por exemplo, quando eu faço uma busca, meu interesse é em carga de doenças crônicas. E digamos que comece a aparecer muita coisa relacionada a agrotóxico, por exemplo. Só que tudo ali não tem, assim, muito sentido para mim naquele momento. Então, eu posso utilizar o not como uma estratégia para retirar tudo que apareça com agrotóxico. Eu não tenho interesse, ok? Só que também, né, além dessa ordem, que é importante a gente observar para ver o que ele exclui ou não, o not, ele pode ser um pouco delicado para trabalhos, por exemplo, que são muito específicos, que tem poucas coisas relacionadas àquele tema, né? Então, quando eu excluo, se tiver um trabalho aqui, ó, na interseção que tenha os dois temas, frutas e vegetais, eu automaticamente também elimino aquele trabalho. Então, o not, né, ele demanda um pouco mais de cuidado nesse sentido. E a gente também tem os outros recursos, eu falei um pouco dos operadores booleanos, que também vão auxiliar no nosso processo de busca, como os parênteses, que ele estabelece aí a ordem da pesquisa, e ele vai ser utilizado quando tem mais, né, de um operador na busca, como é o exemplo que eu coloquei aqui. Então, se eu quero pesquisar eating and vegetables or fruit, então comer vegetais ou frutas, e eu usei aqui dois operadores, eu automaticamente preciso de parênteses para delimitar os meus grupos de palavras.
E aí é interessante, algumas bases de dados, como é o caso, por exemplo, do PubMed, não necessariamente precisa colocar o parêntese, porque ele já automaticamente já é inserido, né? Mas quando eu monto uma estratégia antes, por exemplo, como é o caso de uma revisão sistemática, que é necessário uma estratégia bem elaborada, né, bem delimitada, geralmente a gente escreve antes, né? As aspas são utilizadas para indicar termos que são compostos, então as aspas aqui, no exemplo cause of illness, ela delimita que eu quero uma busca que retorne esses 3 elementos, cause of illness, então eu preciso dos 3, porque do contrário, algumas bases de dados entendem que pode ser qualquer uma das 3 palavras, então pode ser apenas pesquisas relacionadas ao custo ou apenas pesquisas relacionadas à doença. E as aspas vão indicar, não, eu quero a palavra exatamente desse jeito. Uma outra opção ainda é o truncamento, que é o uso do cifrão ou asterisco, que a gente utiliza para truncar o final da palavra, né? Então, em alguns radicais, quando eu quero uma busca um pouco mais ampliada, igual que eu utilizei o exemplo de then e coloquei um asterisco. Isso significa que qualquer final aqui, ó, vai ser pesquisado. Então, epidemia, epidemiologia, epidemia, né, independente se a palavra em qual língua, né, que tá, ela é retornada. E uma observação que eu coloquei aqui é que algumas bases, elas podem não aceitar truncar palavras ou termos, entre aspas, e utilizar esses dois recursos ao mesmo tempo. E aí a gente também tem outros 2 recursos, que eu vou falar agora, que um é a interrogação, quando a gente não tem certeza ou quer resultados com todas as variações de uma palavra. Então, por exemplo, Brasil, né? Se eu vou fazer uma pesquisa e quero títulos ou textos que estejam com Z ou com S, se estiver em inglês, né? Com Z. Então, eu coloco interrogação para substituir a letra, né? Que eu quero ampliar minha busca aí para todas as possibilidades que tem, com Z ou com S. E ainda a gente tem códigos de campo, que são específicos de cada base, para restringir a busca. Então, se eu quero, né, esses códigos, eles geralmente têm guias, né, para cada uma das bases de dados, e eles especificam exatamente quais que são as iniciais ou as palavras que têm que ser colocadas. Aqui eu utilizei o exemplo da PubMed, mas geralmente também, eu vou mostrar agora o exemplo da PubMed, já tem a opção lá para você escolher se quer uma busca só de autores, só do tipo de publicação, só do título. Mas qual que é a ideia? Você ter uma palavra e selecioná-la. Então, eu quero Santos, eu quero buscar apenas palavras do trabalhos, né? Arquivos do autor Santos. Então, eu consigo fazer isso utilizando, né, a sigla AU ou escrevendo autor. Mesma coisa, eu quero trabalhos apenas de revisão sistemática. Eu coloco o PT, né, que é Publication Type, ou escrevo Systematic Review e seleciono trabalhos por tipo de publicação. Mesma coisa por título e abstract, né, por resumo também. E ainda, um outro recurso que é bem interessante é a utilização de filtros, né, que as bases de dados elas possuem, e eles são muito úteis para a gente refinar a busca. Então, a partir do momento que eu faço minha estratégia, retornaram muitos artigos, eu sei que muitos ali não têm muito a ver com o que eu quero, às vezes minha pesquisa é apenas com humano, e apareceu muito retorno de pesquisas com animais. Eu consigo selecionar, por exemplo, em espécies, só para humanos. Consigo selecionar o tipo de publicação, então se o meu interesse são em artigos, né, apenas revisões sistemáticas, eu consigo selecionar a mesma coisa para idioma, para o sexo, idade ou mesmo assunto. São alguns exemplos aí de filtros que podem ser aplicados. E o que evitar na busca, né? Aqui eu coloquei alguns exemplos. Palavras muito gerais, como por exemplo,
importante, contribuição, melhora, isso não agrega muito na busca. Pronomes também, e artigos definidos, indefinidos, então uma, a, o, as, também não trazem muita informação para a gente. Termos não padronizados, ou seja, termos que não são descritores, geralmente a gente fala para não utilizar, é lógico que em alguns momentos a gente usa, mas como os artigos eles são indexados com termos padronizados nas bases, o ideal é que a gente utilize esses termos, como eu falei anteriormente, né, os DECs, os MESHs. E também uma outra dica é refinar a pesquisa apenas na estratégia. Então, depois que eu fiz minha busca, eu utilizo os filtros, né, não utilizar antes. E, por exemplo, um exemplo também que eu queria falar, igual população. Muitas vezes a gente, né, meu estudo é com a população brasileira. Mas será que tem necessidade também de eu já colocar na minha estratégia o Brasil? Apesar de ser um estudo com a população brasileira, o meu, talvez não seja interessante, né? Primeiro pesquisar o todo, ver o que retorna e depois ver, será que já tem alguma coisa no Brasil? Né? A menos que eu, né, esteja realmente nesse início partindo desse princípio. O que já tem no Brasil? Mas, quando eu vou estudar, né, toda a literatura, é interessante que eu tire o Brasil para eu ver o todo, né, todos os estudos que tem com o meu tempo. E aí, tudo bem, gente, por enquanto? Sim. Então tá joia. Por enquanto, tudo sim. Então tá bom. Eu vou continuar aqui. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as bases de dados. Inicialmente, como eu falei para vocês, eu achei interessante falar um pouquinho do periódico SCAPES, que é essa biblioteca virtual, né, que reúne uma série de bases de dados, né, com conteúdo de qualidade. E ali, eu acho que é um meio também da gente já procurar trabalhos com qualidade, que não sejam, por exemplo, de periódicos predatórios. E o periódico SCAPES, eu não sei quais bases de dados pesquisar. Vocês vão ver, que eu vou apresentar agora, tem esse meio de a gente explorar uma série de bases de dados, né, para fazer nossas pesquisas. Então, eu acredito que na UFMG tenha, pelo menos na UFES, quando eu fiz a graduação, a gente tinha acesso ao periódico SCAPES, na UFOP também. É uma base, né, que a gente tem o livre acesso, então se eu digito lá periódico SCAPES, todo mundo tem como fazer pesquisas dentro do periódico, com a diferença que quando a pesquisa, né, a gente tem algum vínculo com algumas universidades e instituições que estão aqui, né, tem acesso ao portal, a gente tem um acesso maior a uns trabalhos que, pelo acesso livre, a gente não encontraria, não seriam retornados. Então, o barulho está atrapalhando, gente, acho que resolvi fazer conta. Então, como eu falei anteriormente, todo mundo pode utilizar o periódico SCAPES por meio do acesso livre. Porém, alunos de instituições, né, professores, servidores, têm acesso também a um conteúdo assim, mais exclusivo, de acordo com os periódicos, as bases que as universidades assinam, com isso um retorno maior de artigos, que é por meio do acesso CAF. E aí, como que funciona, né? A gente aperta, seleciona, acesso CAF, não sei se é de conhecimento de todos, digita o nome da universidade, pede para enviar e, posteriormente, a gente entra, né, com o nosso login e senha, o meu particularmente são os mesmos logins do MinUFOP, e entra no portal, agora não mais no acesso livre, mas a gente fica conectado via a instituição, né, como um exemplo que eu mostrei aqui. Mas poderia fazer sem ser pela instituição, se apenas o acesso livre também. E como que funciona, né? Eu estou dentro do periódico SCAPES, como que eu vou fazer a busca por bases de dados? Então, a gente tem duas opções de acessá-las, né, essas bases de dados. Um menu lateral,
que permite visualizar os tipos de pesquisas disponíveis aqui, ó, e a gente tem a opção de busca de bases, né? Também poderia buscar o assunto, periódico e livros, mas como nós temos hoje a base de dados, eu vou enfatizar nesse tipo de busca. E também tem essa opção de uma busca mais rápida, com um pouco menos de elementos, mas também é possível pesquisar por base de dados. Então, na busca por base aqui, na busca rápida, a gente consegue, né, colocar o nome da base de interesse, quando eu já sei a base que eu quero pesquisar. Eu consigo também escolher uma letra inicial e ver todas as bases que tem com aquela letra, ao fazer uma busca avançada, clicando aqui embaixo. E no menu lateral, quando eu clico, né, aquele menu que eu mostrei que está aqui, ó, do lado esquerdo, a gente tem acesso a outros tipos de pesquisa, né, um pouco mais de elementos para fazer essa busca das bases de dados, mas a ideia é a mesma. Então, a gente consegue, como falei anteriormente, digitar a palavra aqui nesse campo e buscar por título, né, então pode ser uma palavra no título, e aí a gente tem as opções que contém aquela palavra, se inicia com a palavra ou a palavra exata, quando eu já sei. A gente consegue também, isso aqui eu acho bem interessante, que é a busca por área do conhecimento, que a gente tem as áreas, e para cada área a gente tem já uma quantidade de bases que estão disponíveis ali no sistema do periódico Status, nesse portal. Então, fica no automático, né? Fica ciências agrárias, mas eu poderia vir aqui, selecionar ciências da saúde, e com isso, eu sei que tem 167 bases de dados que estão vinculadas à área de saúde no periódico Status. Então, assim, é um mundo de possibilidades de bases, né? Para quem deseja explorar. E aí, quando a gente clica aqui em enviar, aparece a relação de todas as bases que estão dentro da minha área do conhecimento de ciências da saúde, por exemplo, né? E a gente tem bases de teses, dissertações também, então é bem interessante. E a gente tem uma opção avançada, que eu particularmente não uso, mas é uma pesquisa quando a gente já tem algumas informações adicionais, ali prévias, né, com título, todos os campos, né, alguns campos de pesquisa, editor, fornecedor, tipo de pesquisas, área de conhecimento, são bases nacionais ou bases de acesso gratuito, por exemplo. Tem como fazer essas delimitações. E aí, como eu falei anteriormente, naquele exemplo do periódicos, abre uma série de bases de dados, e a gente vai ter uma infinidade mesmo de bases. E aqui na área de saúde eu trouxe alguns exemplos, né, a Science Direct, Base, Cielo, Cochrane, Lilacs, o Google Scholar, né, o Google Acadêmico, Scopus, PubMed, Web of Science. De uma forma geral, assim, também não é meu intuito, como eu falei, explorar cada uma, mas até chegar nelas, tudo que eu falei anteriormente relacionado à busca faz muito sentido. Então, nesse processo mais eficiente, de uma forma geral, para cada uma delas, o sistema de busca em si, ele é bem semelhante. É lógico, tem peculiaridades, mas ao manusear, a gente vai entendendo. E aqui alguns exemplos, né, que a gente tem em cada base com suas características específicas. Então, a gente tem aí a PubMed, Medline, que são bases de dados na área de saúde, com vários periódicos, né, internacionais. A gente tem bases de dados na área de saúde como o Lilacs e o Cielo. O primeiro, né, o Lilacs, com trabalhos latino-americanos, do Caribe, o Cielo aí com uma série de periódicos brasileiros. Então, aqui, ó, a gente tem no Lilacs, por exemplo, trabalhos em português, espanhol, inglês, Cielo, né, muitos trabalhos também nas 3 línguas, incluindo português. Diferente dessas bases, né, mais internacionais, eles também contêm trabalhos em outras línguas, mas se a gente faz uma pesquisa, por exemplo, em português, né, vocês vão ver que o retorno dele é muito mais baixo. Então, é interessante fazer as buscas em inglês mesmo, de escritores em inglês. E a gente também tem bases de dados que são consideradas multidisciplinares, que abrangem várias áreas, mas que também tem trabalhos da saúde, por exemplo, alimentação e nutrição, como que é o caso do Scopus, Web of Science. E o Scopus, ele também tem um diferencial,
que ele não tem o trabalho na íntegra, né? Então, são os títulos e os resumos, e a partir dali é possível fazer a busca em outros locais do artigo na íntegra. Então, só para exemplificar, eu trouxe aqui alguns slides como exemplo de busca na PubMed, particularmente é uma base que eu utilizo bastante, e eu quis trazer para vocês. E aqui é a interface da PubMed, né? Então, quando a gente acessa, né, pede para pesquisar, aparece essa interface para a gente aqui, que até mudou há pouco tempo, né? Já tem uns meses. E aqui a gente tem esse campo de pesquisa. E esse primeiro exemplo que eu vou dar é o exemplo de uma busca simples. Por quê? Lembra que eu falei que tem dois tipos de busca, a simples e a avançada? Então, por meio da busca simples, eu coloco aqui uma palavra e peço para pesquisar. Então, eu digito o descritor de interesse, no caso eu coloquei o IT mesmo, e peço para pesquisar. Então, aparece uma série de resultados com todos os artigos que eu tenho com aquele termo. Né? Então, essas palavras podem aparecer no título, pode aparecer no resumo, no meio do texto. Eu fiz a minha busca. Só que uma palavra, gente, como eu falei, assim, é muito geral, né? Essa busca não está nada refinada. Então, isso explica a alta quantidade de resultados que são recuperados. E aí, uma das estratégias que eu falei para a gente, né, filtrar melhor esses resultados, né, são a utilização dos filtros da base. E aqui para a PubMed, eu fiz o recorte, porque não acabei o print inteiro, mas a gente tem aqui, ó, o tipo de texto disponível, se é só o resumo, se é o texto, né, na íntegra livre, se é o texto que está presente na íntegra, mas às vezes numa base de dados que a gente não vai ter acesso ele na íntegra, se aquele artigo de interesse, ele tem algum outro dado associado, então alguma informação suplementar, então a gente consegue ir clicando aqui e filtrando mais os resultados que a gente quer, né, levar para talvez uma seleção de títulos e resumos, depois ler na íntegra, então o tipo do artigo, o tempo. Então, se o meu interesse é saber os trabalhos que foram publicados no último ano, eu consigo selecionar. Não, são nos últimos 5, mas também é possível colocar o período de interesse, como a gente pede aqui, ó, para customizar, né, o período. E também tem uma opção que é bastante interessante, que é o de filtros adicionais, que abre essa caixinha aqui, ó, mais à direita, que a gente consegue colocar outros filtros. Então, o tipo de artigo, aparece essa série aqui de opções, de espécies também, de linguagem, sexo e por aí vai. E para mostrar, né, os resultados com esse filtro já aplicado, basta clicar em Show, mostrar. E o que é importante a gente sempre lembrar, após aplicar um filtro, é depois limpar, retirar aquele filtro, né? Porque às vezes a gente deixa aquela opção marcada e continua fazendo a busca. Vai fazendo uma busca em cima da outra e quando vê, não é a busca assim, né, correta, digamos. Se, por exemplo, antes eu coloquei 1 ano, mas agora não é mais 1 ano que eu quero. Para mim, tanto faz, dependente do tempo. Se eu deixo marcado, a base continua procurando com 1 ano. Pelo menos naquele momento, né? A partir do momento que você sai, depois entra em outro momento, um outro dia, por exemplo, aí desmarca. E aí, como eu falei, esse é o exemplo da busca simples. Mas, quando a gente quer e precisa refinar algumas buscas, fazer buscas mais complexas, a gente faz buscas avançadas, né? Nessa opção Advanced. Então, se eu já estou fazendo uma busca simples, já estou naquela página ali com os meus 150 e tantos mil resultados, são muitos, mas na verdade eu quero, não é só o hábito, né, não é só a questão relacionada ao comer, eu quero comer, por exemplo, frutas, né, o hábito de comer frutas, o consumo de frutas, então eu tenho que
colocar palavras adicionais para esse filtro, né, para refinar minha busca. Então, eu vou em Advanced. Também é possível já começar a busca pelo Advanced na página principal da PubMed, clicando direto nessa opção aqui, Advanced. E o que vai abrir é essa página aqui pra gente, essa interface aqui. E a gente tem como adicionar o termo de busca nesse primeiro campo, clicar aqui para adicionar a primeira palavra e depois ir escolhendo os operadores booleanos. E também, à medida que a gente vai adicionando, colocando os operadores booleanos, as palavras vão aparecendo aqui nessa caixinha. E na parte inferior vão ficar registradas algumas buscas prévias. Também, de forma bem interessante, vocês notem que automaticamente o que fica marcado são todos os campos. Então, a nossa busca ela vai acontecer no título, no resumo, no corpo do texto, às vezes acontece até nas referências, mas é possível para cada termo, né, que é inserido, para cada descritor, a gente selecionar, como eu falei anteriormente, se vai ser só um título, se vai ser no resumo. Tem como colocar, não, quero todos os trabalhos do autor Santos, como eu falei anteriormente. Então, eu coloco primeiro o item, adiciono e seleciono aqui o autor Santos. Aí todos os trabalhos de Santos vão aparecer, né? Já que aí Santos a gente vai ter uma série. E aqui, para mostrar um exemplo, eu coloquei uma busca, né? Ela é avançada, mas ela é relativamente simples. Eu falo isso porque as revisões sistemáticas exigem uma busca bem mais elaborada, mais robusta, porque precisa ser de fato reproduzida, né? As pessoas que leem uma revisão sistemática precisam reproduzir. Então, eu trouxe um exemplo de busca avançada mais simples. Mas como que funciona? Se eu quero essas duas palavras, eating and fruit, né? Eu quero trabalhos com eating e frutas. Eu digito a palavra, deixei aqui marcado todos os campos mesmo, e peço para adicionar. Podem ver que automaticamente a palavra já apareceu na minha caixinha. E aqui eu posso, né, continuar colocando os termos. No meu caso, minha segunda palavra é fruta, minha segunda palavra de interesse. Então, eu digito fruta e clico, né, seleciono o operador END. Eu quero trabalhos com o comer frutas. Automaticamente, quando eu coloquei o operador booleano, os dois termos apareceram, não coloquei parênteses, mas a própria base já entendeu que eu quero as duas pesquisas, já colocou os parênteses aqui, e eu clico em Insert. E aparecem todos os trabalhos, né, todo o retorno com artigos relacionados a esses dois termos. E notem também que na tabela, na parte inferior, quando eu volto, né, para a busca avançada, automaticamente são registradas as minhas pesquisas prévias. E aí eu tenho a hora de acesso e o número de resultados que retornaram. E ainda nessa opção aqui de reticências, a gente consegue adicionar novamente essa busca nessa caixinha, né? Às vezes, eu pesquisei primeiro item, depois pesquisei frutos separados, eu consigo ir colocando essas palavras aqui na caixinha para fazer a pesquisa dos dois termos juntos. Por exemplo, não, só repetir uma pesquisa que já está completa, né, com todos os meus operadores booleanos, é possível também. E aqui é um outro exemplo, agora com eating e, né, comer frutas ou vegetais, que eu primeiro coloquei a palavra eating e depois coloquei frutas ou vegetais. E cliquei em end porque eu quero comer e frutas ou vegetais. É interessante aqui falar que eu coloquei fruta ou vegetais, mas o outro também é muito utilizado para sinônimos. Então, revisões sistemáticas, por exemplo, que eu preciso colocar todos os sinônimos. Então, o ou, ele faz essa junção também, né, de sinônimos. E, novamente, quando eu cliquei em end, peço para pesquisar, e a PubMed me retorna todos os resultados com essa minha lista. E aqui embaixo, como eu falei anteriormente, vão ficando registradas cada pesquisa que é realizada.
E aqui eu acabei não mencionando, eu falei que é possível colocar os resultados, mas também tem como deletar ou criar alertas. Então, se aquele termo, aquela busca, ele é muito importante, para mim eu consigo registrar, fazer um registro, e toda vez que chega algum artigo, né, relacionado àquela busca, enviado para o e-mail, por exemplo. Ok? E aí, né, depois que a gente fez as buscas, o que fazer com isso tudo de informações, né? Como vocês viram, geralmente são muitos artigos. Então, para isso, em um primeiro momento, é preciso ter um olhar crítico, né, quanto aos periódicos e também quanto às publicações. E a gente tem indicadores de impacto científico que vão mostrar, de certa forma, classificar, né, quantitativamente ou qualitativamente um determinado periódico ele é ok ou não. Então, falando aí de do fator de impacto que classifica o periódico, que eu acredito que seja do conhecimento da maioria, é muito comum quando a gente, né, tem algum artigo que ele vem de uma determinada revista e a gente olha qual que é o fator de impacto. E aqui eu trouxe o exemplo da Nutrition, que pelo menos na área de nutrição, é um fator de impacto muito bom para a gente. E é interessante observar que as revistas, né, que têm fatores de impacto melhores, geralmente eu tenho isso aí bem assim, na página inicial. Outras já não mostram, porque geralmente são fatores de impacto menor. Mas ele é um critério para a gente saber, né, se aquele artigo de interesse está ou não numa revista que é considerada adequado. Então, o que é esse fator de impacto, né? Uma vez que a gente tem um artigo ali, é lógico que à medida que a gente vai lendo, a gente vai fazendo aquela análise crítica, se tudo que está naquele artigo é em conformidade, se é aquilo mesmo, mas no primeiro momento a gente tem esse fator que vai falar se é um periódico bom ou não, que é uma média de citações que aquela revista recebeu, né, os artigos que são publicados naquele periódico, em um determinado tempo. E aí, para calcular esse fator de impacto, a gente tem o número de citações daquele periódico em um determinado tempo, dividido pelo número total de artigos que foram publicados no periódico naquele tempo. Geralmente ele é estabelecido a cada 2 anos, o que é bem comum, né? Mas, ultimamente também, vocês vão ver que tem alguns periódicos que vão mostrar para os últimos 5 anos. Então, como que funciona esse cálculo? O fator de impacto de um determinado periódico, que eu chamei de periódico X, em 2019, como que ele seria calculado? Bem, como o fator de impacto geralmente para os 2 últimos anos, os cálculos das revistas, então em 2019, para eu saber do fator de impacto, eu volto nos 2 anos posteriores, né, que no caso 2017 e 2018, vejo quantos artigos que foram publicados e quantas citações esses artigos tiveram até 2019. Mesma coisa eu faço para 2018. Então, se em 2018 foram publicados 37 artigos e tiveram 247 citações, em 2019, então esses vão ser os valores para o meu cálculo de fator de impacto. E como que eu faço isso? Lembra que eu falei que é o número de citações pelo total de artigos publicados no período? Então, eu somo as citações do período de interesse e somo os artigos. Então, ao dividir as minhas citações, total de citações do período, pelo total de artigos, eu tenho aí o valor, que vai representar nada mais a média, né, que cada artigo publicado no periódico de interesse, quantas vezes, né, que ele foi citado. Então, a gente tem uma citação aí, um índice de 7,4 vezes em 2019, uma média de citações por artigo em 2019. Só que cada índice desse, né, cada medida dessa tem suas vantagens e desvantagens. E o fator de impacto, especificamente, a gente tem aí como vantagens que ele é pioneiro, né, ele é de fácil acesso, ele é fácil de calcular, amplamente utilizado, então a gente usa mesmo, assim,
como um dos principais critérios para ver se é uma revista boa ou não. Geralmente, na hora de publicar, escolher um periódico, a gente utiliza essa informação. E aí, para cada área, né, a CAPES tem os valores de referência, depois para classificar esses artigos em A, B, por aí vai, A1, né, A2. Mas cada indicador desse, incluindo o fator de impacto, eles também possuem limitações. Então, sempre a gente olhar para esses tipos de indicadores, a gente também precisa ter ciência que eles têm as limitações, né? Porque são vários, cada um mede algo diferente, às vezes alguma área não é tão favorecida. Então, se, por exemplo, em artes, se não se publica muito artigos, né? Quão difícil é avaliar por esse tipo de métrica os trabalhos de determinada área. E o fator de impacto especificamente, que a gente tem que considerar é que o período de tempo avaliado geralmente é restrito, né, pensando aí nos 2 anos, agora a gente vê alguns periódicos também colocando para o período de 5 anos, pensando justamente nisso. Ele é impreciso porque o numerador não é levado em conta no denominador, então a gente tem citações e número de artigos, então são, como posso falar, indicadores diferentes, né, em cima e embaixo, e também ele é sensível às características do campo, né, se determinada área publica mais, ou é mais citada ou não. Ele não reflete a qualidade de cada artigo, porque às vezes eu posso ter 27 artigos ali em determinado ano, mas digamos que 3 artigos desses foram responsáveis pela metade das citações. Então, aqueles 3 artigos se destacaram, mas como eu faço uma média dos totais de citações e artigos, aquilo acaba se diluindo. E também existem, né, artifícios para aumentar esse fator de impacto, como artigos de revisão e editoriais, que são tipos de publicações que costumam ser mais citadas, né, outros autores utilizam como referência para citar, nas partes teóricas, por exemplo, às vezes na discussão. Então, sempre que a gente está diante de uma métrica dessa, a gente, né, é lógico que a gente precisa utilizá-las, porque a gente precisa partir de algo, mas também é importante observar quais são as limitações das mesmas. Então, no geral, resumindo o que a gente conversou, eu coloquei aqui alguns pontos que eu considero essenciais para pensar na etapa da pesquisa, que é definir a temática da pesquisa, com isso determinar essa pergunta de interesse, verificar as palavras-chave, quais palavras são importantes, e posteriormente identificar os descritores, para que seja feita, né, a busca nas bases de dados, aplicando-se dessa forma a devida estratégia de busca. Algumas referências. E, por fim, eu deixo um pensamento aqui, que eu acho que tem muito a ver com o que a gente está vivendo agora, em épocas de pandemia, que não podemos prever o futuro, mas podemos criá-lo, né? Então, que façamos o melhor, né, e nos reinventemos a cada dia, criando outros meios de compartilhar o saber, como a gente está fazendo aqui agora, e tenhamos sempre esperança, né? Meu muito obrigada. Eu deixo meu contato, também o endereço do meu grupo de pesquisa, no Instagram, e agradeço a atenção mais uma vez, e estou aberta também para dúvidas. Com isso, finalizo minha apresentação. Magda, muito